Olá! Dando continuidade ao nosso projeto de extensão Conciprev, hoje nós vamos tratar do benefício pensão por morte. O benefício pensão por morte tem previsão nos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213. É um benefício de prestação continuada que é devido aos dependentes do segurado. Convidei aqui o professor Ricardo para falar um pouco sobre a questão do direito de família e o direito previdenciário. Olá pessoal, uma honra falar para vocês. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, muito bacana. A minha fala aqui ela é bem alinhada com essa perspectiva dos dependentes. Então, o direito de família ele abre um leque de relações das quais a lei previdenciária busca justamente essas relações de dependência. Inclusive, depois a gente vai comentar sobre uma decisão recente do TRF que traz essa ideia da dependência, inclusive para a união estável. Mas além dos vínculos que nós já conhecemos, de filiação que geram essas relações de dependência, o mais relevante aqui da nossa conversa hoje é falar das relações caracterizadas pela conjugalidade. Então, o vínculo matrimonial, que é aquele que decorre do casamento, um contrato, instituição de direito de família, que marca e gera uma prova consubstanciada na certidão de casamento de que aquela relação existe, de que aquela relação é pública e que gera todos esses efeitos civis e previdenciários também. E a união estável que não foi inventada pela Constituição de 88, mas foi reconhecida pela Constituição de 88 como uma forma de se constituir família também, com o mesmo status, com o mesmo prestígio jurídico que a lei já conferia ao casamento. Antes com exclusividade para o casamento, mas agora dando o mesmo valor também para a união estável. E os requisitos para a caracterização da união estável são muito simples. Eles às vezes se tornam um pouco mais complicados de aplicar na prática, porque as pessoas buscam parâmetros mais certeiros ou mais matemáticos. Então, por exemplo, depois de quantos anos de convivência isso gera uma união estável? A questão do tempo não é requisito, não gera um requisito formal para se verificar com uma tabela matemática. Por exemplo, em 2 anos se caracteriza a união estável. Não existe isso. Ou então, morar na mesma casa já caracteriza a união estável? Também não é esse parâmetro com essa especificidade. A união estável é a união pública, duradoura, contínua, de 2 pessoas com a intenção de constituir família. Então nós temos 5 pontos que precisam ser vistos detalhadamente. A união é pública porque para se estabilizar juridicamente, para ganhar esse status de uma união estável, ela precisa ter publicidade. Essa publicidade ela é conferida de modo diferente da publicidade do casamento. Se você vai até o cartório de registro civil, você consegue a certidão de casamento de uma determinada pessoa, que vai ter a informação pública de quando se iniciou aquele casamento, qual foi a data, qual é o regime de bem. A união estável, ela é pública porque não é secreta. Então ela ganha uma estabilidade jurídica por não ser uma união secreta. Esse fato gera ali uma certa diferença com outro tipo de união, caracterizada por alguma imoralidade, por alguma ilicitude no sentido civil. Então, por exemplo, uma união em que haveria a infração ao impedimento matrimonial, por exemplo, com certeza não ganharia a publicidade que uma união estável requer. União pública duradoura. A duradoura e contínua podem ser analisados de forma conjunta. Então ela é duradoura porque não é efêmera. E ela é contínua porque não é intermitente. Tudo isso para conferir a estabilidade jurídica que ela requer. Então, dessa forma, não sendo descontinuada, não sendo intermitente, não sendo efêmera, ela ganha estabilidade jurídica para produzir os seus efeitos. Então, união pública, duradoura e contínua de 2 pessoas. Num momento anterior, o conceito falava de um homem e uma mulher, mas a interpretação atual dada pelo Supremo é de que 2 pessoas, independentemente do gênero, podem ter uma união que se estabilize juridicamente. E, por fim, um requisito subjetivo, que é a intenção de constituir família. Observe que é intenção de se constituir família. Não é a presença de filhos, não é um determinado tempo, não é residência na mesma casa, não isso necessariamente, mas a intenção de constituir família. Isso, às vezes, gera uma certa discussão, algum problema prático de reconhecimento, mas na prática o que se pretende é estabilizar uma união que tenha uma função, que tenha uma afetação específica, a intenção de constituir família. E se há a intenção de constituir família com publicidade, com continuidade, com essa estabilidade no tempo, na sociedade, ela merece também a proteção do direito, gerando aí entre
outros efeitos patrimoniais e existenciais cíveis que ela gera, o efeito também previdenciário, Mauri. Pegando aqui o gancho da brilhante exposição do professor Ricardo, os benefícios previdenciários, já que nós tratamos da questão dos dependentes, é muito importante a gente não esquecer que nós temos 3 classes de dependentes. Então, na classe 1, né, que figura aí, o companheiro, a companheira, o cônjuge, o filho menor, né, de 21 anos. Na classe 2, os genitores do segurado. Na classe 3, os irmãos menores. Eu quis trazer essa informação porque se nós tivermos dependente da classe 1, já exclui as demais classes. E lembrando que na classe 2, quando entram os genitores, existe a obrigação da comprovação da dependência econômica. Já na classe 1, já que se falou de companheiro, dessas várias formas novas de família que nós temos hoje, é muito importante destacar que mesmo ocorrendo a questão do divórcio, mas se ficou caracterizado o pagamento de pensão alimentícia, mesmo assim dá o direito à pensão por morte. Então esses são alguns pontos que são importantes a gente ressaltar aqui no direito previdenciário. E recentemente nós temos algumas decisões importantes que vale a pena o nosso mundo jurídico tomar conhecimento. Com certeza. O TRF recentemente ele deu uma interpretação no sentido de que a união estável também gera essa dependência econômica que caracteriza os dependentes de primeira classe, né, para efeitos previdenciários. Então, o que se percebeu é que, no momento anterior, em que se exigia a produção de prova da dependência econômica para inclusão do companheiro como um beneficiário da pensão por morte, essa interpretação ela gerava uma diferença de tratamento entre o cônjuge e o companheiro. E uma tendência claríssima do direito de família atualmente é a conferência de um tratamento idêntico para cônjuges e companheiros. No campo do direito sucessório, do ano passado, nós tivemos, por exemplo, a reinterpretação do artigo 1790, que dava um tratamento sucessório diferente para cônjuge e companheiro, sendo declarado como inconstitucional. Então, o que nós percebemos claramente é essa aproximação do tratamento entre as figuras do cônjuge e do companheiro. Passam, então, a ser a união estável e o casamento opções como formas de constituir família. Você pode optar por se casar ou por constituir uma união estável. De acordo com essa decisão recente do TRF, o que se percebe é que a dependência econômica do companheiro passa a se presumir, assim como já se presumia também a dependência econômica do cônjuge. Eu acho que essa é a principal alteração jurisprudencial obtida aí nos últimos tempos. Professor Ricardo, essa questão é tão interessante que nós tivemos recentemente algumas mudanças nos requisitos do benefício de pensão por morte, onde passou a exigir aí um tempo de 18 meses para a comprovação da união estável ou do casamento para dar direito ao benefício da pensão por morte. Se não houver essa comprovação, a nível administrativo o benefício será pago somente 4 meses. Então eu vejo que nós teremos uma infinidade de ações na justiça, mas o caminho é o direito civil, porque a comprovação ela está mais fácil do que as regras exigidas no direito previdenciário para a concessão do benefício. Pois é, e um dos pontos que foi discutido nesse julgado foi justamente a questão do tempo, porque o casal teria tido um tempo de convivência reduzido a 6 meses, e mesmo assim a companheira foi tida como dependente econômica, incluída como uma beneficiária da pensão por morte. É uma situação muito complicada quando o direito de família não exige um requisito temporal específico, mas normas administrativas tentam caracterizar esse requisito temporal como um limite, para definir se aquilo é ou não uma família, se aquilo é ou não uma união estável, etc. Então, me parece que a interpretação do tribunal foi acertada nesse sentido, de superar essa questão do tempo como um requisito, já que não é requisito também para a caracterização da união estável. Muito obrigado, professor Ricardo, pela brilhante exposição. Nós vamos retornar com o nosso canal Conciprev. Nossa próxima apresentação, nós iremos tratar da questão das contribuições para os alunos, porque grande parte dos alunos não tem a noção que eles podem fazer contribuições para a Previdência Social. Contribuições essas que poderão ser utilizadas, inclusive, nos regimes próprios, porque grande parte dos alunos tem a vocação para o concurso público. Então vai ser um tema muito interessante e eu convido a vocês para assistir a nossa próxima aula. Muito obrigado. Mauri, uma honra falar com vocês. Obrigado, pessoal.